Nós vamos compartilhar aqui com vocês. Nós estamos em plena campanha, né, da recompensa da honra, e inclusive na nossa rede de jovens, né? Então, me deram um desafio aí de falar sobre honra, e acho que quem começou a ler o livro, né, já viu que nós temos muitos aspectos que falamos sobre honra, né? E como vocês vão ler o livro, a maioria de vocês vão ler o livro, eu quero falar sobre uma honra, como honrar a Deus nos nossos relacionamentos. E aí eu quero começar aqui em Provérbios 16, 3, e eu quero ler com você. E nós vamos ler aí Provérbios 3, 16, porque ele não fala especificamente de um assunto, mas fala sobre os nossos planos. Você pode abrir a Bíblia, já está aqui, né? Provérbios 3, diz assim, é esse mesmo? Então, 16, 3, tá, gente? Perdão. 16, 3. 16, 3, tá bom? Capítulo 16, verso 3. Eu falei errado. Isso, esse aí. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos repetir? Todo mundo? Falar junto? Vamos lá. Consagre ao Senhor. Todo mundo junto comigo, tá bom? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos de novo, só para a gente gravar? E a gente vai falar o endereço, tá bom? Vamos lá. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Dá para decorar, né? Vamos decorar esse versículo, porque realmente é um versículo maravilhoso. Então, o tema da minha ministração, eu falei que a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, mas eu quero falar sobre o relacionamento chamado corte ou RA. E eu quero falar sobre a recompensa do resgate da corte. Eu sei que tem muitas pessoas aqui do Campus Gama que conhecem bem esse tema. Eu sei que tem alguns jovens que já leram sobre o assunto. E eu sei que tem pessoas aqui, inclusive, que casaram na corte, né? Temos aqui quem? 1, 2, 3, 4. Aí, quatro casais aqui que casaram dessa forma de relacionamento. Então, talvez pessoas que tenham muito mais propriedade até para falar sobre isso do que eu, né? Mas eu me senti extremamente desafiada, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa retomar, resgatar, falar, repetir, aprender, ensinar, para que isso não esteja simplesmente na ponta da língua, mas dentro do nosso coração, tá? Então, e a gente entender que tudo o que a gente faz, como nós lemos aqui em Provérbios 16, 3, não é? Se a gente consagra a Deus aquilo que a gente faz, qual é a recompensa? O que está falando desse Provérbios? Só uma pessoa que sabe? Bota aí de novo. Se a gente consagra ao Senhor, o que a gente faz, o que vai acontecer? Os nossos planos, os seus planos serão bem-sucedidos. Então, Provérbios está falando de uma recompensa àquele que honra ao Senhor, aquele que consagra ao Senhor. Não é? Então, essa é uma promessa para nós. Então, consagre ao Senhor. O sábio escritor diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e o que vai acontecer? Os seus planos serão bem-sucedidos. Então, essa é uma palavra maravilhosa direcionada a nós. Então, se tudo que nós fizermos, nós consagrarmos ao Senhor, há uma promessa, há uma recompensa de sermos bem-sucedidos. Então, eu quero falar sobre isso, porque eu acredito que há uma recompensa de Deus para aqueles que resolvem honrar a Deus
na sua vida, honrar a Deus com a sua vida, quando ele se relaciona de maneira bíblica, tá bom? Então, eu acredito nisso, porque essa é a palavra de Deus e essa é a promessa de Deus. Então, muitas vezes, o que nós vemos no mundo são pessoas desonrando a Deus, né? Cada um segue as suas próprias regras, seus próprios desejos, suas próprias inclinações, e às vezes não sabe por quê. Estão frustradas relacionalmente, estão tristes, não é? Estão carregando um fardo desnecessário. Porque elas não observam os princípios de honrar a Deus, de consagrar a Deus a sua vida. E aí acaba que elas não se tornam pessoas bem-sucedidas e pessoas de sucesso. Então, eu quero falar especificamente desse tema, porque em nossa cultura, o que acontece? Homens e mulheres jovens, né? E eu vou usar mais essa expressão, né? Porque eu estou numa rede de jovens, por isso que eu venho até com essa calça rasgada. Então, nossa cultura, né? Homens e mulheres são treinados para quê? Para se tornarem insensíveis de tal modo que elas possam se relacionar, entrar no relacionamento e sair facilmente deles. Então, essa é a nossa cultura. Então, que as pessoas, olha, para que você vai se relacionar de forma séria, né? Se você é jovem ainda, né? Jovem ainda, e amanhã velho será. Então, para que você assumir um compromisso com alguém, se você é jovem e tem uma vida para curtir? Então, a nossa cultura, ela estimula que os jovens se relacionem de maneira leviana, não é? E que não honre a Deus com seus relacionamentos. E aí, o que aconteceu? Os relacionamentos se passou uma forma de diversão. É legal jogar bola, é legal assistir as séries da Netflix, é legal a gente sair com os amigos e também é legal namorar. E faz parte da nossa vida, né, da vida do jovem, não vou falar da nossa, porque eu, né, então faz parte da sua vida, não é? Também ter o namoro como uma forma recreativa, como uma forma de passatempo, como algo que você precisa fazer, independente, né, se consagra a Deus, se você honra a Deus esse relacionamento ou não. Então, é essa cultura que a gente tem vivido. Então, você ouve, eu já ouvi a expressão, você é jovem, né? Você tem que curtir a vida, você tem que mais curtir, você tem que namorar, ficar com o máximo de pessoas que você puder, o quanto quiser, até porque você precisa ter uma experiência para o seu casamento. E aí, dentro da nossa cultura, o relacionamento cada dia tem se tornado muito mais cedo, né? Então, as pessoas começam a se relacionar cedo, começam a namorar cedo, começam a ter contato físico muito cedo, né? Com essa visão de que o namoro e o relacionamento é algo recreacional. É para a gente ter uma recreação, é um passatempo, não é? Então, é um estilo de vida que a gente vai tendo, é uma brincadeira. Então, antes a gente brincava, quando era criança, brincava de boneca, brincava de carrinho, brincava de videogame, e agora, enquanto adolescente, enquanto jovem, a gente vai brincar de namorar, né? Brincar de ficar, brincar de trocar de parceiro, de parceiras. Então, isso se tornou uma realidade nessa geração, no nosso mundo atual, né? Apesar dos alertas, apesar de nós estarmos vivenciando que, mesmo diante de tudo isso, nós vemos os jovens frustrados, extremamente pesados, né? Extremamente entristecidos, feridos, com tantos relacionamentos, e, enfim, com esse estilo de vida, né? E a gente sabe que esse estilo de vida acaba levando as pessoas ao relacionamento sexual cada vez mais cedo e sem compromisso, sem aliança, fora dos padrões bíblicos. Então, nesse aspecto é que eu quero falar um pouquinho, porque o que acontece? Essa cultura, né, do mundo, né, do namoro, né, de passatempo, né, recreativo, acaba se tornando também
um padrão dentro da igreja. Então, se a gente fala pouco sobre isso, a gente chega na igreja e a gente pensa que também esse deve ser o padrão. Mas só que a Bíblia fala de um relacionamento, a Bíblia toca nesse assunto de maneira maravilhosa, não é? E aí, por isso que a gente precisa conhecer, e por isso a gente precisa falar sobre isso, né? Ter essa cultura de que tudo o que nós fazemos, nós devemos, como diz Provérbios, que nós lemos, devemos fazer o quê? Consagrar ao Senhor. Honrar a Deus nos nossos relacionamentos. E aí, esse padrão do mundo, essa cultura do mundo, não honra a Deus. E aí a gente vai ver por que não honra a Deus. Não há recompensa. Né? Não há recompensa nesse estilo de relacionamento, nessa visão de um namoro recreativo, de um passatempo. Não, enquanto eu estou aqui, enquanto eu sou jovem, não estou fazendo nada, né? Eu vou namorando até casar. É mais ou menos isso. Essa é a cultura que muitas vezes a gente tem assimilado, né? E a gente chega na igreja. Então, a gente chega na igreja com essa visão. Então, namoro como forma de recreação. Só que esse namoro como recreação, como nós estamos falando de uma cultura de honra, não honra a Deus, não honra os nossos corpos, não cumpre o propósito de Deus. E qual é a recompensa que nós temos vivido no meio dessa geração? Uma recompensa de quê? De frustração, de desânimo, de tristeza, de feridas, não é? De alianças, de alma com pessoas que muitas vezes não tem a aprovação de Deus. Então, eu quero aqui reforçar com aqueles que já sabem, eu quero ensinar aqueles que não sabem, um tipo de relacionamento bíblico que honra a Deus, que traz bênção e que traz a recompensa. Então, tendo visto que esse tipo de visão, de namoro recreativo, só tem trazido consequências destrutivas, tem destruído emocionalmente as pessoas, tem destruído espiritualmente, por que não dizer tantos problemas que nós temos socialmente hoje por causa desse namoro recreativo. Então, na Bíblia, não há namoro recreativo. Na Bíblia, não há relacionamento sem propósito. Então, ninguém pode começar um relacionamento sem propósito, porque esse relacionamento, ele desonra a Deus e ele traz recompensas negativas. Então, eu não quero falar aqui com vocês também, pastora, mas eu conheço muita gente que nem conhecia corte, que nem sabia de corte, se relacionaram e tem um casamento abençoado. Não é? Eu não estou dizendo que todo relacionamento, se não for assim, né, se não for nesses moldes da corte, que todo relacionamento, todo namoro, fora desse padrão que a gente conhece aqui, esse padrão bíblico, né, tiveram consequências trágicas. Não estou dizendo isso. Conheço muitos casais, muitos jovens, muitos não, poucos, né, não vou dizer muitos, alguns que realmente não conheciam esse padrão, que casaram não necessariamente nesses padrões da corte, e que Deus tem abençoado e que Deus abençoou. Mas entendam, o que eu estou falando aqui é que pessoas também sobrevivem à queda de avião, amém? Já ouviram falar de um sobrevivente de queda de avião? Não? Já? Tem as exceções, sim ou não? Tem, não é? Tem as exceções. Mas o que na maioria das vezes nós vemos, essas são puras exceções. E aí a gente quer o padrão de Deus. Então, às vezes, a ignorância nos leva para fora do padrão de Deus. Mas quando nós conhecemos o padrão de Deus, então Deus quer nos honrar, nós honramos a Deus e temos a recompensa. Nós temos a recompensa de Deus. E aí o Salmo 119, verso 9, vai dizer assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Salmo 119, 9. Veja que esse versículo, ele está destinado para quem? Os velhos? Jovens, está falando para os jovens. E aí, Timóteo, também, primeira carta a Timóteo, vai dizer, ninguém, o apóstolo Paulo dizendo, né, para Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e ele termina dizendo aonde? Na pureza. Na
pureza. Por que que o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo? Porque é uma grande chance da juventude não honrar a Deus com seus corpos, com seus relacionamentos. Porque a gente sabe que essa fase, né, é a fase dos hormônios, não é? Então, a gente precisa entender, né, que Deus quer que a gente honre, Deus quer que você honre a Deus. Há uma honra, você precisa honrar a Deus nos seus relacionamentos. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a palavra, e é isso que ele está falando, há um jeito de você viver esse relacionamento, e você precisa conhecer, você precisa manter pura a sua conduta, que é vivendo nos princípios da palavra de Deus. Tá? E eu não tenho a pretensão aqui, porque o tempo é pouco, né? A gente nem vai falar aqui sobre a corte, o que é a corte, mas eu quero falar dessa recompensa, né, da corte, de algumas vantagens que nós podemos ter, que vocês podem ter, tá? A partir do momento que vocês conhecem essa realidade, observando de acordo com a palavra de Deus, como diz aqui o salmista no Salmo 119, verso 9, tá bom? E eu quero falar de a recompensa dessa corte, tá bom? E aí depois a gente pode falar em outro momento, em outra ocasião, e também eu espero que vocês conheçam. Nós estamos preparando o material, tá? A gente está preparando um material sobre esse assunto, tá? E nós, assim como nós vamos começar amanhã o curso da família, vocês vão conhecer, vão começar aqui o curso Nova Criatura. O que a gente quer? A gente quer ter cursos específicos nessa área, e aí você vai poder aprender, você vai poder aprender de forma mais sistemática. A gente aprende, mas ainda a gente não tem um sistema, né? A gente já teve uma época que todos os anos a gente tinha uma conferência de jovens que a gente falava sobre isso. A gente ainda tem um mês no ano, não é isso, Tantes? Que a gente sempre fala sobre a corte, mas a gente quer ter um material, um curso, assim como a gente tem um curso da família, um curso para casais, um curso para jovens, para falar sobre isso, tá bom? E aí eu nem vou tratar sobre isso, mas eu quero falar dessa recompensa, do resgate desse modelo bíblico de relacionamento. Então, eu só quero dizer que a Bíblia tem um modelo para o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre jovens que pretendem entrar na vida adulta compromissadas com o casamento. Então, a Bíblia tem um modelo. A gente não pode simplesmente trazer o modelo do mundo para a igreja, fazer algumas adaptações e dizer, está aqui, né? Porque a mentalidade do mundo é essa. Né? Você precisa namorar porque você precisa ter momentos de recreação. Essa é a mentalidade do mundo, mas não é assim que a Bíblia vê o relacionamento entre um jovem e entre dois jovens que pretendem, então, né, começar uma vida ou não. Né? Então, a Bíblia tem uma forma. A Bíblia tem um jeito de fazer. E é dessa forma que a gente quer falar, é dessa forma que a gente quer falar com você, e você vai ter recompensa por isso. Então, a primeira recompensa que eu vejo aqui é o modelo bíblico, ele te prepara para os desafios da sua vida adulta e, sobretudo, do seu casamento. O modelo bíblico, tá? A gente nem está falando aqui desse modelo, não estou explicando, mas o modelo bíblico, tá? Se você ainda não conhece, você vai conhecer, vai procurar conhecer. Ele te prepara para os desafios da vida adulta e para o casamento. Esse modelo moderno de namoro recreativo não prepara os jovens para estabelecer um relacionamento em profundidade. Mas o que nós ouvimos aí é que esse tipo de modelo não honra a Deus, porque esse tipo de modelo, ele prepara você, estimula você a ter relacionamentos descomprometidos, né? A ter descompromisso com os relacionamentos e não ver a outra pessoa como a imagem e semelhança de Deus. Então, é problema por isso. E, além disso, deixam o jovem preparado simplesmente para sair fora a qualquer momento. E isso é muito prejudicial para a vida adulta. É por isso que muitas pessoas casam, não é? E elas não foram treinadas à fidelidade, elas não foram treinadas ao compromisso. E aí, casa, primeiro problema, vou embora, tchau. Eu não preciso ficar nisso aqui.
não é? Então, o modelo bíblico te prepara para a vida adulta. Esse modelo que nós muitas vezes vemos as pessoas se relacionarem hoje com um, amanhã com outro, o que acontece? Esse modelo recreativo de relacionamento, na verdade, ele te prepara e te dá uma visão para o possível divórcio futuro, não é? Porque ele não observa aliança, não observa compromisso, não observa responsabilidade, não é? Joga na lata do lixo qualquer tipo de compromisso futuro. Então, o modelo bíblico, ele te prepara para a vida adulta. Então, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você, jovem? O que Deus quer da sua igreja, daqueles que são cristãos? Deus quer te preparar para o futuro. Deus quer te preparar para a vida adulta. Deus quer te preparar para os compromissos. E esses modelos de relacionamento que nós ouvimos, que nós vemos, não prepara para o compromisso e para a aliança. É por isso que a gente, muitas vezes, vê os casamentos sendo fracassados, porque as pessoas não observaram os princípios bíblicos. Normalmente, o namoro prenuncia, diz muito a respeito de como será o casamento. Aquele que desonra a Deus no seu namoro, certamente vai desonrar a Deus na sua família, no seu casamento. Eu me arrisco a dizer que 99% das pessoas que desonram a Deus no seu namoro, nos seus relacionamentos, tão logo eles se casam, eles vão desonrar a Deus. Por quê? Porque eles não têm compromisso, eles não têm aliança, eles não aprenderam isso. Então, se ele desonra a Deus no namoro, por que ele não vai desonrar a Deus nos seus relacionamentos? Por que ele não vai desonrar a Deus, então, quando adquirir um compromisso? Então, o relacionamento bíblico, e eu nem vou usar necessariamente tanta coisa, mas vou falar do relacionamento bíblico, tá bom? O padrão, ele fornece para nós um padrão de valor, de identidade, de homem, de mulher. Então, ele define esses padrões do que é certo, do que é errado. Ele mostra para nós, desde a corte, quando alguém, então, se relaciona biblicamente, conforme o padrão, de Deus. Você conhece o padrão de autoridade, Você começa a entender desde cedo, quando você se inicia num compromisso bíblico, de se relacionar de maneira bíblica, você entende o que é o sacrifício. O que é sacrificar? Um rapaz que entra num relacionamento entendendo o que é sacrificar, o que é se guardar, o que é não defraudar a sua namorada, ou, enfim, as mulheres, Porque um homem que entra num relacionamento com essa mentalidade de que ele vai usar uma, abusar, e larga, pega a próxima, dificilmente ele vai ter o compromisso de honrar a esposa dele, de honrar a mulher com quem que ele, possivelmente vai se casar no futuro. Então, quando nós entendemos o padrão bíblico de Deus, nós honramos a Deus. A recompensa da honra, a recompensa de você honrar a Deus com esse relacionamento, você, de letra, você vai entender o que é o sacrifício. Você vai entender o que é autoridade. Você vai entender o que é santidade. Você já começa na frente, entendendo o padrão de Deus para um relacionamento futuro. Então, essa é uma das vantagens. A Bíblia diz sobre o marido, diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja que um rapaz que entende isso, que ele tem responsabilidade sobre a vida da moça com quem ele se relaciona, ele tem que santificá-la, ele tem que apresentá-la a si mesmo. Então, ele tocar naquela filha de Deus, ele não está santificando, ele não está apresentando aquela menina ou aquelas meninas com quem ele está se relacionando, conforme a Bíblia diz. Porque essa é a visão de Deus para o marido. Então, um rapaz que não é treinado para isso, ele não vai apresentar
a mulher ou as mulheres, nem santificar e nem apresentá-la. Então, a recompensa de um relacionamento bíblico, conforme esse padrão bíblico, é que isso te prepara para uma vida de santidade, para uma vida de sacrifício, para uma vida de honra a Deus, para uma vida de saber o que é autoridade. Olha que coisa boa. Então, há uma recompensa. Mas uma segunda recompensa, o modelo bíblico, ele também tem uma recompensa, porque ele aponta para um tempo certo. Para um tempo certo. Provérbios 24, 27, diz assim: forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Deus quer que os homens e as mulheres se encontrem, se relacionem e constituam família. Isso é a vontade de Deus. Mas que isso seja feito no tempo de Deus, à maneira de Deus. Esse tipo de relacionamento que as pessoas nem saíram ainda da sua adolescência, elas não têm condição, né, de se casarem, de assumirem um compromisso. Porque o que é o compromisso? Como eu disse, Deus não tem, gente. Pode colocar isso na sua cabeça. Você pode até não concordar, mas Deus não tem relacionamento recreativo para ninguém. Deus não se agrada, não é a vontade de Deus que um homem e uma mulher, não, deixa a gente brincar aqui. Não, não é essa a vontade de Deus. Então, quando se inicia um relacionamento, é porque você está apto para constituir família. Essa é a vontade de Deus. Então, é o tempo de Deus. É no tempo de Deus e, claro, quando você está preparado para isso, e esse texto que nós lemos aqui. Então, além do homem, da mulher, ou do jovem, né, ou a jovem e o jovem serem treinados, testados e ensinados a exercer os seus papéis, não é? Seus papéis, eles precisam entender que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Então, o relacionamento bíblico, ele nos ensina e ensina a cada um de nós aqui, e cada jovem, que tem o tempo certo. Né? E aí a gente vê o que acontece. Nesse modelo que muitas vezes a gente traz do mundo, né? As pessoas não têm nem condição emocional, não têm condição financeira, e elas estão sem relacionamento, porque elas querem o bônus, né, dos relacionamentos, querem simplesmente o bônus, mas não querem o ônus de assumir um compromisso e de assumir uma aliança. Então, não faz sentido alguém se relacionar quando ainda não é tempo, quando o tempo ainda não é certo. Então, os rapazes e as moças devem entender que o relacionamento, quando eles vão se relacionar, é um relacionamento de responsabilidade. Eles estão pensando em constituir família. Eles precisam entender que eles foram chamados por Deus para constituir família, porque na Bíblia não há namoro recreativo. Antes de pensar em se relacionar, eles devem pensar: o que eu quero com isso? Qual é a minha intenção com isso? Tá bom? Então, os cristãos não devem jamais desejar se relacionar sem compromisso de pensar em constituir uma família. Então, há uma recompensa, a recompensa do tempo certo. E a coisa certa no tempo certo é bênção, mas a coisa certa no tempo errado é problema. Ou vice-versa, né? O tempo errado, coisa certa, é problema para nós e problema para cada pessoa que assumir. É problema para a igreja, é problema para a liderança, é problema para a família, tá bom? E aí, se um jovem, uma jovem não está preparado para assumir esse compromisso, jamais ele deve se encorajar ou encorajar alguém. Jamais ele deve pegar o tempo de alguém, tomar o tempo de alguém, se não é o momento de se envolver. Então, para que defraudar? Para que comprometer aquilo que você ainda não pode dar? Porque esse é um dos conceitos de defraudação, né? Defraudação. Então, defraudar é você fazer propostas sem ter condição de cumprir. É você se relacionar com alguém sobre a perspectiva de que você quer algo sério, sendo que você ainda não pode dar.
Então, Deus tem essa recompensa. Quando nós entendemos o princípio bíblico para o relacionamento, a gente entende que tem que ser no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo em que nós estamos preparados. Então, a gente vê muitos jovens entrarem numa relação sem ter consciência da seriedade do que eles estão fazendo, sem ter a convicção de que o que ele está fazendo agrada, honra a Deus ou não honra a Deus. É como você prometer para alguém, ter uma proposta para alguém de compra sem você ter dinheiro, né? Então, sem você ter dinheiro para comprar. Então, a gente precisa entender isso. Então, uma recompensa, quando nós nos relacionamos, quando você for se relacionar, você entender que o tempo de Deus é uma recompensa no tempo kairos, o tempo de Deus, e a Bíblia chama de kairos. Então, você jovem, você só está pronto para cortejar alguém quando você estiver pronto para se sacrificar por esse alguém. Os homens só podem aceitar um compromisso com uma mulher quando ele entender o que nós lemos aqui, quando ele estiver pronto para sacrificar por ela. Sacrificar por ela. Quando ele estiver pronto para morrer por aquela mulher. Uma mulher, ela só pode assumir o compromisso com um rapaz se ela entender que ela está pronta a se submeter à liderança daquele homem. Senão, não está pronta ainda. Senão, ainda não é a hora. Então, um homem tem que se comprometer a amar, a dar a vida, a ser sacerdote da mulher, mas a mulher tem que estar pronta a ser submissa, a se submeter à autoridade, a entrar na autoridade daquela pessoa. Porque a mulher, a menina, ela sai da autoridade paterna e ela entra debaixo da autoridade do marido, e isso é bíblico. Eu sei que o mundo diz diferente, eu sei que a gente tem aí muitas vozes, a gente tem aí muita gente falando muita coisa, mas esse é o conceito bíblico do relacionamento. Então, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É para isso que nós saímos de casa, é para isso que um jovem vai se relacionar, é para ser uma só carne com a pessoa com quem ele escolheu. Qualquer coisa fora disso é namoro recreativo, e a Bíblia diz que esse tipo de relacionamento não honra a Deus, e nós não receberemos a recompensa da desonra, como nós vemos aqui, é tristeza, é frustração. Então, nós vemos muitas moças, muitos rapazes, muitos jovens iniciarem um namoro sem propósito algum. E isso não honra a Deus. Isso não honra a Deus. Então, muitas vezes, porque está sofrendo pressão do grupo, né? Está carente, está precisando, né, de uma companhia, mas esse não deve ser um motivo para alguém entrar no relacionamento. Mas sobre o propósito de constituir família, de honrar a Deus e de ter os seus planos bem-sucedidos, porque essa é a vontade de Deus, esse é o critério de Deus para cada relacionamento. Então, você só está pronto para entrar no relacionamento quando você compreender isso. Então, nós temos a bênção, a recompensa do tempo. Mas o modelo bíblico também, há uma outra recompensa, e essa é muito especial, porque o modelo bíblico te coloca no caminho da bênção. Te coloca no caminho da bênção. E é tudo que nós queremos, é ser abençoados. A bênção é ser bem-sucedido. A palavra bênção do hebraico quer dizer, quando um pai abençoava, dava bênção, é você estar liberado para prosperar. A gente até vê isso em Gênesis 27, capítulo 27 de Gênesis, versos 28 e 29, da bênção de um pai abençoando o filho. E aí o relacionamento bíblico entre um homem e uma mulher, entre um jovem e uma jovem, entre um garoto e uma garota, é algo sublime, mas mais importante ainda do que o relacionamento é a bênção de Deus sobre esse relacionamento.
Então, o que a gente vê? Relacionamentos que começam sem a bênção de Deus. Eu nem vou discutir aqui com você e dizer que, pastora, eu não casei na bênção, eu não comecei a me relacionar na bênção, eu posso adquirir a bênção de Deus? Pode, né? Só vou dizer que pode, mas isso seria uma outra ministração, tá bom? Mas tão importante, ou mais importante que o próprio relacionamento, é a bênção de Deus. Todos nós queremos ser prósperos em todos os nossos caminhos, como nós lemos aqui em Provérbios 16. A gente quer a bênção de Deus, a gente quer o progresso, a gente quer a prosperidade. Né? E a palavra bênção no hebraico exatamente quer dizer isso. Quando um pai abençoa o filho, ele está direcionando o filho, abençoando o filho para prosperar. Então, você quer honrar a Deus, você quer ter a recompensa da honra, você honra a Deus quando você não simplesmente busca um relacionamento, mas você busca a bênção de Deus nesse relacionamento. E como é que a gente busca a bênção de Deus nos relacionamentos? Como você pode fazer isso? E aí a gente está cansado de falar sobre isso, mas nós vamos repetir. A gente busca a bênção de Deus no relacionamento quando a gente busca a bênção dos pais, em primeira instância, a bênção da liderança, a bênção da igreja. Então, isso é muito importante. Esse modelo bíblico, quando alguém não conhece a Bíblia, ou alguém conhece, não quer viver esse princípio da corte, esse princípio do relacionamento bíblico, o que acontece? A pessoa começa a se relacionar lá, pergunta para pai, pergunta para mãe alguma coisa? Está preocupado com liderança? Não. E as pessoas normalmente dizem até assim, eu sou adulta agora, né? Então, eu não preciso perguntar para o meu pai, eu tenho que amar, eu é que tenho que gostar, eu é que vou resolver a minha vida, né? Eu que tenho que fazer as minhas escolhas. Esse tipo de relacionamento de visão, deixa eu falar para você, se você não tiver a bênção do pai, se você não tiver a bênção da sua liderança, se você não tiver a bênção da sua igreja, eu vou dizer, você não está honrando a Deus, e a recompensa desse caminho é caminho de morte. Essa é uma verdade. Então, nós precisamos entender, honrar a Deus é reconhecer a bênção de Deus nos relacionamentos por meio legítimo de autoridades constituídas aqui por Deus. Isso é consagrar. A gente sempre conta a história, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, do pastor Sérgio. Pastor Marlon era discípulo do pastor Sérgio, não era? Lá da pastor Sérgio Santos, né? Pastor Sérgio, ele nos contou que ele ia se relacionar com a Márcia, né, que é a esposa dele hoje, e a Márcia é negra, né? A Márcia é uma negra muito bonita, uma negra linda, muita gente boa, e o pastor Sérgio é bem branquinho, né? Os pais, a mãe dele não queria esse relacionamento de jeito nenhum, e possivelmente por conta, né, da cor dela. E o pastor Sérgio Santos, ele ficou 10 anos esperando a bênção da mãe dele. 10 anos. Não foram 10 dias. Não foram 10 meses. Ele falou que colocou no coração dele, enquanto os meus pais, enquanto a minha mãe, acho que era sua mãe, não sei se ele tem pai, não sei como é que era, mas ele falou, enquanto a minha mãe não abençoar esse relacionamento, eu não caso, eu não vou. Né? Você sabe que nós estamos numa corte, né? Eles ficaram na corte, e ele falou, não caso enquanto minha mãe não abençoar. Né? E ele ficou 10 anos esperando a bênção da mãe. E aí, um belo dia, a mãe resolveu dar a bênção. E eu não entendia, na época, porque a gente conhece o pastor Sérgio desde que nós nos convertemos. Né? E eu não entendi, ele já era pastor, ele era pastor solteiro, né? Eu não entendia por que ele não casava. A gente já sabe que esse aí gosta daquela ali, essa aqui gosta daquela ali. E a gente ficava olhando isso, mas eu não entendia por que, né, que um jovem pastor solteiro não casava. Né? Nem casava e ficava aquela coisa assim. Para a gente era estranho isso. E só depois, então, que eu vim entender. Né? Ele disse para a Márcia, falou, olha, se você quiser me esperar, me aguardar, eu só vou casar no dia em que minha mãe, liberar a bênção sobre a minha vida e permitir. Então, a bênção, muitas vezes, é mais importante do que o próprio relacionamento.
Nós precisamos aprender, você precisa aprender, jovem. Caminho de morte, quando não há bênção de Deus, quando não há bênção dos pais. Consagre ao Senhor o seu relacionamento, consagre ao Senhor a sua vida. Nós estamos vivendo num mundo que está dizendo para você que você é dono do seu corpo, dono do seu umbigo, que você pode se relacionar de qualquer maneira. Nós estamos ouvindo isso diariamente. Né? Nós fazemos parte dessa sociedade, mas eu posso garantir para você que a bênção de Deus está no modelo bíblico de relacionamento. A bênção de Deus. Então, você tem essa recompensa. Há recompensa para você. Há recompensa no caminho da bênção de Deus. No Velho Testamento, o princípio da bênção do pai era algo tão importante, que vocês lembram da história de Jacó? Quem lembra da história de Jacó? O que ele fez para ter a bênção do pai? Ele enganou o pai, né? Ele enganou o pai, se vestiu do irmão dele, ele, com a mãe, né, fez um plano lá, mirabolante, ele matou um cordeiro de dentro da sua própria casa e disse para o pai que havia caçado, porque ele queria se passar pelo irmão dele. Para quê? Para ele receber a bênção do pai. E ele achava que estava recebendo a bênção do pai, né? Só que ele estava recebendo a maldição de Deus. Então, a bênção era tão importante, o princípio no Velho Testamento, que a gente vê a bênção do pai, que ele claramente enganou, usurpou, enganou para ganhar a bênção do pai. Ainda numa cultura, né, de 30 anos atrás, não sei, acho que 40 anos atrás, vocês lembram que, eu não sei se ainda a gente aqui nesse meio que faz isso, mas a gente pedia bênção para o pai? Quem pede bênção para o pai até hoje? Oh, que bonitinho. É lindo isso. Nunca pedi. Lá em casa não tinha esse costume. Isso é uma realidade de um mundo cristão. Não é? Bença pai, bença mãe. Não é? Amanheceu o dia, bença pai, bença mãe. Vai dormir, bença pai, bença mãe. Né? Essa é uma herança ainda, né, de uma sociedade cristã, judaica cristã. Mas até isso se perdeu, está se perdendo ao longo dos anos, porque a bênção é muito importante. Então, Deus quer restaurar, né, esses princípios, resgatar esses princípios na vida da igreja. A inclusão da bênção do pai, da bênção da igreja, da bênção da família nos relacionamentos, isso é extremamente importante. Por que a gente está vendo uma sociedade dilacerada? Por que a gente está vendo tantos jovens se dando mal, casam, os casamentos frustrados, ou simplesmente não casam, estão frustrados mesmo, né? Aí vivendo uma vida que a gente vê desregrada e mesmo assim não tem alegria. Por quê? Porque estão fugindo do padrão bíblico do relacionamento. Então, Deus tem resposta. Deus tem o caminho. Então, muitos relacionamentos, ao invés de começarem com a bênção, começam com a defraudação. Começam com a intimidade, começam do lugar errado, né? Sem a autorização, sem o consentimento, sem a bênção, sem honrar a Deus. E o desafio aqui hoje, jovens, para vocês, para cada um de nós, e não só para os jovens, né? Nós precisamos aprender a honrar a Deus em cada relacionamento. Principalmente no que diz respeito aos jovens solteiros que pretendem, então, constituir família. A gente não tem a intenção, como igreja, como pastora, de colocar um fardo pesado na vida de ninguém, não. Eu já ouvi muita gente falar, isso é muito pesado. Não, isso é impossível, isso não existe. Já ouvi pessoas falarem sobre isso. Mas nós, enquanto líderes, enquanto igreja, né, a gente apenas acredita que este princípio, o princípio bíblico para o relacionamento, é um princípio de honra, é um princípio de amor, é um princípio de santidade. Todo relacionamento que nós temos, quando algumas pessoas que estão fazendo a leitura do livro, vocês vão ver falar sobre isso.
todo relacionamento, nós precisamos buscar o princípio da honra, do amor e de santidade. Então, como igreja, a gente tem que procurar, como cristãos, procurar na Bíblia os modelos dos nossos relacionamentos. Como que Deus é como pai, o que Deus diz para os pais, o que Deus diz para a mãe, o que Deus diz para os irmãos, o que Deus diz, como o jovem tem que se relacionar, né? Os jovens têm que se relacionar. Então, a gente tem que procurar na Bíblia o estilo de vida, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja no relacionamento romântico entre duas pessoas. Então, o que nós queremos estar falando aqui, ou estamos falando, é justamente o resgate desses princípios, princípio de honra. É isso que Deus quer. Então, é o princípio de honrar a Deus no seu relacionamento. Entendam, não é um conjunto de regras. Todas as vezes que nós falamos de princípios de relacionamento bíblico, as pessoas só perguntam assim, o que pode, o que não pode? Né? Então tá, beleza, o que pode? E toda vez que me pergunta isso, eu falo, não sei. O que pode, o que não pode, não sei. Pode honrar a Deus. Esse é o padrão. Isso honra a Deus? Porque se você honrar a Deus, você consagrar a Deus, você terá a recompensa da honra. Então, a gente precisa entender que não é um conjunto de regras, não é proibições, não é, isso pode, isso não pode num relacionamento. Nós estamos falando de honrar a Deus. Este é um caminho, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, o caminho sobremodo excelente, porque é um princípio bíblico de relacionamento. E aí, para terminar, lembre-se, jovens, solteiros, adolescentes, enfim, todos nós aqui, nós somos chamados para honrar a Deus em tudo o que fazemos. Você pode repetir isso em tudo? Tudo o que fazemos. Nós somos chamados a ser um povo santo, a ser um povo que vive sobre um propósito, sob uma perspectiva bíblica. E muitas vezes esse propósito e essa perspectiva de santidade vai totalmente na contramão do mundo e dos valores do mundo. E a gente não precisa ter vergonha de ser quem somos e de dizer o que a Bíblia diz. A gente não precisa ter vergonha de dizer, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que este caminho é sobremodo excelente. Sabe o que é sobremodo excelente? Está acima da excelência. É o mais excelente que pode ser. Então, às vezes, a gente se envergonha. Os jovens, estou aqui, né, sou na igreja, e lá na igreja a gente tem um negócio lá, né, que não pode beijar, que aí riem da sua cara. Mas eu posso garantir que este caminho é sobremodo excelente. E a recompensa, quando você honra a Deus, uma maneira bíblica de se relacionar, com compromisso, pensando no seu futuro, pensando na bênção de Deus, no tempo de Deus. Essa é a proposta de Deus para cada um de vocês aqui. E essa proposta é para aquelas pessoas inconformadas e que já viram que o mundo não tem muita coisa para oferecer, sobretudo na área do relacionamento, não. Mas é sobretudo para aquelas pessoas que aceitaram viver de uma forma extraordinária e, como eu disse, num caminho excelente. E vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês aqui. O caminho da corte é o caminho da honra. Honrar a Deus. Eu quero orar com vocês aqui. Como eu disse, nós temos alguns casais aqui que casaram na corte. Vem aqui, vocês. Fica aqui na frente. Nós vamos orar. Eu quero orar por vocês. Todos vocês que são solteiros. Todos vocês estão solteiros. Esse povo aí tem autoridade mais do que eu. Muito mais.
que eu vim conhecer a corte, eu já era pastora já. E vocês teve a oportunidade de viver isso. Olha só. Vem para cá, vocês estão tímidos. Fica aqui em frente da câmera. Essa é a geração da corte, gente. Esse povo aqui, ó, resolveu esperar, se relacionar de maneira bíblica. Você ficou na corte com quanto tempo na corte? Uns 10, né? 4 anos. Você, Gabi? E Tandson? 1 ano e 7 meses. Você, Natan? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e alguns meses. Paulo e Felipe? 3 anos na corte. Murilo? 2 anos. Está vendo essa geração aqui? Eles têm autoridade para ministrar na vida de vocês. Honraram a Deus. E eu duvido, eu dou minha cara a tapa. Se algum deles se arrependeu de viver esse tipo de relacionamento radical. Eu duvido, eu não vou perguntar aqui, porque eu sei, né? Já sei. Eu duvido. Porque Deus tem honrado a cada um deles. Eu me lembro da história, muitas vezes, de cada um deles, da honra, da recompensa, da honra, porque eles resolveram honrar a Deus nas suas vidas, nos seus relacionamentos. Eu sei que eles têm muito testemunho para contar a respeito disso. Parabéns, viu? Me sinto privilegiada por vocês, fazer parte, né, da história de vocês. De Deus ter nos dado essa responsabilidade de abençoar a vida de vocês com esse caminho sobremodo excelente. E eu quero, sabe que você é jovem, você vem aqui na frente, eles vão orar, vão tocar em vocês, você jovem, que eu não vou nem dizer que você quer assumir esse compromisso, eu quero que você faça isso, mas você não precisa levantar a mão não, faça dentro de você, se você quer honrar a Deus nos seus relacionamentos. Eu vou dizer para você que Deus tem recompensa, mas não é por causa da recompensa simplesmente não, é porque você quer honrar a Deus. E eles vão orar por vocês, porque eles viveram esse relacionamento radical. Eles resolveram honrar a Deus nas suas vidas, nos seus relacionamentos. E eu quero desafiar você, jovem, vir aqui e receba a oração. Não precisa orar muito longo, não. Tá bom? Pode orar. Vem aqui. Tá? Você quer receber essa oração. Você que quer, de fato, que Deus abra o seu entendimento. Eles vão orar por vocês. E eu vou estar orando aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus. Deus amado, os relacionamentos desses jovens. Pai, em nome de Jesus, nós temos pessoas aqui, Senhor. Nós temos jovens aqui, Senhor amado, que precisam dessa bênção, dessa compreensão, dessa visão. Deus, e eles têm autoridade para ministrar na vida deles. Deus, esses jovens que aqui estão, ó Deus, eles têm autoridade para falar ao coração deles. E o Senhor tem uma recompensa, Deus, do tempo certo, de não perder tempo. Ó Deus, do Kairos. O Senhor tem recompensa, Senhor amado, de preparar cada jovem, Deus, para a vida futura. O Senhor tem a recompensa da bênção do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui, nós te pedimos, ó Pai, Deus, que eles possam honrar ao Senhor nos seus relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, ó Deus. Cremos no Teu mover. Nós cremos na autoridade que há da Tua palavra. Pai, que eles possam se comprometer com o Senhor. Possam se comprometer, ó Deus amado. Possam ser jovens que honram o Senhor. Que honram o Senhor nos seus relacionamentos. Que honram o Senhor com suas vidas. Que decidem sacrificar ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos, em nome de Jesus.